Olá, colegas médicas e médicos. É com grande prazer que abro esse vídeo comemorativo dos 95 anos da APM Regional de São José do Rio Preto, a nossa SMC. Quando ainda nos meus sonhos de criança, imaginava estar um dia como presidente desta casa, jamais incluí neste sonho estar passando por um momento tão delicado e árduo como o de agora. Enquanto amarguramos a triste realidade e a impossibilidade de estarmos juntos no nosso glorioso e festivo baile de aniversário, pensamos em algo que levasse a você momentos marcantes, agradáveis e enriquecedores que a Sociedade de Medicina nos proporcionou. Com pouco mais de 2 meses à frente da nossa casa, estamos lutando para nos inserirmos na era digital em que vivemos. Site em pleno funcionamento, webinários, podcasts, nosso clube de benefício que trará a você e seus familiares mais praticidade e descontos em inúmeros estabelecimentos da cidade. Defesa de classe atuando prontamente contra planos predadores que denigrem a imagem do médico. Sem esquecer dos investimentos na própria sede, para que você sinta-se cada vez mais na sua própria casa. Esperamos em breve que nossa grade social volte ao normal, para que possamos nos rever e celebrar a vida. Relembre agora, em fotos e em palavras dos nossos ex-presidentes, momentos que marcaram a história da SMC. Um grande abraço e contem sempre conosco. Parabéns pela Sociedade de Medicina, pelos seus 96 anos de vida, parabenizando todos os médicos que trabalham aqui, que trabalharam durante esses anos todos. E o mais importante é que naquela época nós não tínhamos os problemas que estamos vivenciando hoje, que é a pandemia, e torcer para que os cientistas nossos descubram o tratamento para essa doença. Sociedade de Medicina e Cirurgia, APM Regional de São José do Rio Preto, está completando 95 anos de existência com enorme protagonismo, não só na área da saúde, e de grande impacto em toda a sociedade de Rio Preto e região. Por seus salões, anfiteatros e salas, passaram ideias e foram acolhidos os sonhos de ter uma faculdade de medicina, uma Unimed, sindicato médico, delegacia do CREMESP e todos os grandes e maravilhosos eventos científicos que aconteceram. Nossa gestão 90-91 coincidiu com a redemocratização do país, uma nova Constituição que previa o SUS, que foi implantado em 90, mas também sofreu muito com o plano econômico do Collor, que bloqueou todas as nossas economias. Mesmo assim, não interrompemos atividades científicas, Congresso Paulista do Oeste, atividades esportivas e sociais. No segundo ano,
foi possível investir em nossa sede, murando e trazendo segurança para todos nós, iluminando o campo, fazendo com que um projeto paisagístico ambiental ousado fosse implantado com centenas de árvores, aquisição do terreno ao lado onde hoje são os quiosques, e a nossa secretaria foi pela primeira vez informatizada. Na minha gestão, nós procuramos dar uma ênfase muito grande na parte de defesa profissional, porque na época tinha muito problema com o recebimento do SUS pelos hospitais, naquela época era INAMPS, né? E também com convênios. Então a defesa profissional era muito importante para que a gente tivesse uma remuneração digna para os médicos e também um atendimento digno para a população, com melhores condições de trabalho e melhor atendimento para toda a população, sobretudo os de mais baixa renda. Na parte científica, nós realizamos um congresso que me orgulhou muito. Foi um congresso da Expo Paulista que nós trouxemos o padre Eugênio Charbonneau, que era muito famoso na época, que fala sobre família e uso de drogas, e trouxemos uma excelente pianista, Eudóxia de Barros. Então foi um marco, acho que, na gestão. Na época que a nossa diretoria esteve à frente da Sociedade de Medicina em São José do Rio Preto, o Brasil viveu um momento muito difícil, uma enorme instabilidade econômica. Foi justamente nessa época a implantação do Plano Real, transformação da moeda de cruzeiro em real. Foi nesse momento que as grandes operadoras de saúde, os grandes planos de saúde, fizeram uma deflação no honorário médico, da ordem de 20% a 25%. Isso gerou um enorme mal-estar. Como não houve manifestação das entidades médicas nacionais e estaduais, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto reuniu numa assembleia os médicos da nossa cidade e decidimos que nenhum médico atenderia por honorário aviltante. Tivemos a colaboração dos planos de saúde local, mas uma enorme refração dos planos nacionais, que inclusive retalharam em muito as lideranças médicas da época. Mas nada disso importa. O que importa é que nós fomos vitoriosos. E aquela cidade do interior do estado de São Paulo deu um exemplo para o país da importância da união e de termos uma entidade médica representativa. Por isso, nesses 95 anos da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, eu queria cumprimentar todos os médicos que fizeram e fazem a história da Sociedade Médica local. E principalmente a esse grupo de médicos jovens que hoje lidera a nossa Sociedade de Medicina. Desde os tempos de faculdade no Rio de Janeiro, sempre participei dos movimentos estudantis, científicos, culturais e sociais. A nossa querida Sociedade de Medicina e Cirurgia não foi diferente. Eu ocupei vários cargos de diretoria, tendo sido diretor social, vice-presidente e, finalmente, presidente. A minha gestão na presidência foi num período de ebulição da política médica, sucedendo o colega Dr. Eleus Paiva, que comandou um movimento a nível estadual de valorização do trabalho médico, frente às operadoras de planos de saúde. Dr. Paiva, então, conseguiu se eleger presidente da PM e houve um forte movimento para impedir a sua posse no cargo, o que acabou acontecendo. Assim, o nosso trabalho foi de continuar essa política, apoiado pela classe médica, que nunca tinha se unido com tanta força. Eu poderia dizer que o meu principal legado frente à presidência da Sociedade de Medicina foi a realização do Congresso Médico do Oeste Paulista. Eu tive a honra de presidir a Sociedade de Medicina e Cirurgia entre 1996 e 1999, que foram duas gestões. E quando a sociedade comemorou 72 anos, eu escrevi um editorial intitulado Parabéns e Vida Longa, Senhora Sociedade de Medicina. E nesse editorial eu ressaltei os princípios básicos que sempre preconizou a sociedade para os seus membros, que era o trabalho com escrúpulo e a ciência com humanismo. A Sociedade de Medicina, sem perder sua força, atuou
sempre condenando profissionais vaidosos e os infratores da ética médica, e sempre se posicionou em favor do médico e das suas reivindicações justas. Hoje, comemorando 95 anos, eu tenho a honra em dizer que eu pude servir essa senhora e que certamente ela continuará vendo jovens médicos dispostos a continuarem a seguirem os seus princípios extremamente importantes éticos. Parabéns e vida longa, senhora Sociedade de Medicina. Fui presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia nos anos de 1999 a 2002, sendo o primeiro presidente a cumprir 3 anos de mandato. Gostaria de parabenizar todos aqueles que nesses 95 anos se dispuseram a ter um pouquinho do seu tempo para doado à Sociedade de Medicina para tomar conta de nossa casa. Por termos um período muito curto para falar sobre os acontecimentos ocorridos nesses 3 anos, hoje não vou enaltecer fatos como o excelente Congresso Médico do Oeste Paulista, coordenado pelo então diretor científico, Dr. Wilson Cecim Coelho. Vou falar de meninos e meninas, filhos de médicos, que com muito carinho e dedicação, durante todas as nossas colônias de férias e campeonatos dos mais variados esportes, ajudamos a crescer e a se tornarem homens e mulheres que hoje ajudam a comandar nosso Brasil. Pessoas essas que são destaques a nível nacional e internacional. Creio ser este o principal orgulho de todos nós que fomos diretores da nossa Sociedade de Medicina de São José do Rio Preto. Gostaria de dizer que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, ligada à Associação Paulista de Medicina, sempre esteve de portas abertas aos jovens médicos que chegam para trabalhar em São José do Rio Preto. E um fato que eu considero muito marcante e importante na minha gestão foi a inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes da Sociedade de Medicina e Cirurgia, onde eu reuni cerca de 10 ex-presidentes e nomes importantes da medicina de São José do Rio Preto, como a doutora Regina Maria Volpato Bedoni, o Dr. Raul de Aguiar Ribeiro, Horácio José Ramalho, Mário Abud, Aldônio Ferreira, Eliseu Denadai, José Paulo Tipuro, Luiz Fernando Couturato, Ivan Hollenberg e personalidades médicas como o Dr. Nelson Seixas, Dr. Aniloel Nazaré Filho, Dr. José Francisco Gandolfi, entre outras e outras pessoas não menos importantes. Fui a 31ª presidente da nossa entidade, representando a diretoria eleita para o triênio 2005-2008. O fato inesquecível e marcante da nossa diretoria foi a comemoração dos 80 anos de nossa fundação, em março de 2006, com o lançamento do livro das Memórias da Sociedade de Medicina, intitulado 80 anos de lutas e conquistas. Lançar o livro de nossas memórias, escrito pelo historiador Lelé Arantes e pelo nosso colega Antônio Miguel Dávila, foi um desafio, tarefa árdua, porque exigiu tempo, competência, dedicação e busca por recursos financeiros. Porém, contamos com o apoio daqueles que deram valor ao passado, às lutas e às conquistas dos colegas que nos antecederam. Exemplos para as futuras gerações de médicos. Estar à frente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, no período de 2008 a 2011, é provavelmente um relato dos melhores anos da minha vida profissional. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto constitui, sem dúvidas, uma das mais atuantes regionais da Associação Paulista de Medicina e com destaque, inclusive, nacional. Citar um fator importante durante a minha gestão, sem dúvidas, foi aquela grande movimentação que nós tivemos em abril de 2011, onde nós denunciamos as operadoras predadoras de médicos e lutamos de maneira bastante intensa
em relação à melhor remuneração dos honorários médicos. E quem está à frente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto realmente vê as portas abrirem para outros postos ligados sempre à política médica. Eu poderia destacar que depois de presidente, eu migrei para a presidência da 8ª Distrital do Estado de São Paulo e com atuação realmente importante, inclusive ligando a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto. Portanto, para mim, foi um enorme prazer, uma enorme honra estar à frente da presidência nesse período. Momento de muita alegria, né? Recordar várias passagens nossas durante o tempo nas 2 gestões que estive como presidente. Mas dentre elas eu acho que a força da sociedade SMC em aglutinar os médicos em 2013, brigando por melhorias nas condições de saúde, tanto no nosso país, como nós alugamos um ônibus e fomos até São Paulo em passeatas defendendo maiores investimentos na saúde. Mas num momento como esse, de pandemia, que vem à memória mais são as inúmeras festas, confraternizações, seja elas em eventos científicos ou no Dia do Médico, no nosso churrasco, nas folias que tinha na Sociedade de Medicina. Parabéns à PM São José do Rio Preto, que você continue marcando a história do nosso município e ajudando ela a ser tão representativa na nossa região, a saúde de São José do Rio Preto. Sou Cássio Vasconcelos, o mais recente ex-presidente da Sociedade de Medicina. Eu tive a grata satisfação de fazer a transição do meu cargo para o Leandro nessa nova gestão. Quero destacar o que a minha gestão fez na sociedade. A gente partiu por um lado, junto com o Leandro, que sempre me ajudou, sempre apoiou, de profissionalização de alguns serviços, como secretaria. Nós profissionalizamos a parte de dados da secretaria e fizemos algumas obras que há tempos eram desejo de todos, como a reforma do vestiário, a reforma dos quiosques, reformas na academia, irrigação dos campos e melhora da infraestrutura como um todo. Boa sorte a vocês, parabéns à Sociedade de Medicina de Rio Preto, que é um ícone na defesa de classe e da união dos nossos médicos.